palavra de Deus em Romanos capítulo 5, versículo 3 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O versículo 6 e 8 ainda diz assim, 6, 7 e 8. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Pode se sentar, irmãos. Eu dou graças a Deus por mais essa bondade da parte dEle, essa demonstração de generosidade na minha vida, concedendo aqui esse momento de repartir a palavra com os irmãos, a alegria de estar com vocês. Já há alguns anos, né? Não tanto como alguns, né? Como o Alex, né? O presbítero Alex. Cheguei bem depois, na metade, né? 6 anos atrás, mais ou menos, né? Em 2013, final de 2013, foi quando Deus me concedeu a graça de receber um pastor, né? E um pasto, né? Um aprisco, né? Onde tenho sido alimentado constantemente pela palavra dele aqui neste lugar, pela comunhão com os irmãos, né? Momentos maravilhosos já passamos aqui, especialmente posso destacar alguns, né? O fato de ter encontrado minha esposa aqui, né? Ou sido encontrado por ela aqui, ter casado, né? nessa igreja, ou pelo menos, né? Com o aval dessa igreja, né? Não foi aqui nesse templo, mas foi aqui que nos conhecemos. É aqui que hoje eu posso trazer meu filhinho, é aqui que eu pretendo que ele seja instruído por Deus todos os dias que ele aqui chegar. E creio que essa é a história de muitos irmãos aqui. Alguns chegaram antes, como eu disse, alguns há pouco tempo. Alguns estavam perdidos, né? Quase caindo no precipício, como era o meu caso, né? Quase virando um desigrejado, tendo como mentor Caio Fábio, Ed René Kivitz. Mas aí Deus teve misericórdia na minha vida, né? Foi muito bom aquele momento em que o pastor Cleilson, né, usado por Deus como instrumento de Deus, né, pôde me resgatar, me restaurar. Acho melhor a gente ler o texto aqui, né? Senão a gente não vai conseguir falar. Eu penso que igreja é isso, é cumprir o seu propósito de restaurar vidas, ministérios e propagar o nome de Cristo através dessas vidas, dessas famílias. Boa parte dessa gente que congrega aqui hoje foram pessoas que tiveram suas decepções em outros lugares, em outras igrejas, com outros pastores, né, ou falsos pastores, mas aí Deus preparou este lugar para a gente. Assim como existem outros lugares, não é só aqui. Não estou aqui agora fazendo propaganda como igreja exclusiva. Eu já saí desse lugar, onde lá era exclusiva a salvação, né? Tem outros lugares, mas aqui onde nós estamos, onde nós desfrutamos, você que participa aqui, você que não participa frequentemente, mas é abençoado também por causa desse lugar. Louvamos a Deus, então, por mais um ano que Ele tem concedido a essa igreja de ministério, né, aqui nesse lugar. Eu quero falar então com os irmãos, a partir desse texto, como a gente lida com as aflições, como é que a gente responde ao sofrimento, como é que a gente se porta diante do sofrimento. Não é minha receita, não é a minha palavra, os irmãos sabem que nós acabamos de ler a Bíblia. Então, que Deus nos ilumine aqui, que possamos falar exclusivamente, né, e tão somente a sua palavra, que você possa enxergar isso, ouvir a voz dele, e assim ser abençoado nessa manhã. Sofrimento não é algo que é
privilégio de apenas uma pessoa, de poucas pessoas. Aliás, posso dizer que privilégio de algumas pessoas, porque algumas pessoas, na sua maioria, elas não utilizam o sofrimento como algo bom. Elas desprezam o sofrimento, elas não entendem o sofrimento. Me refiro a quem não tem consciência de Deus. Quem não foi alcançado pela justiça de Deus, pela graça de Deus, não entende o que é sofrimento. Aliás, não entende por que sofre. Por mais que já tenham distribuído tantos folhetinhos aí, pare de sofrer, essas pessoas nunca pararam de sofrer. O texto que nós lemos, Paulo está falando para os justificados, aos que pela fé foram feitos novas criaturas e agora vivem para Deus, né? Vivem debaixo do senhorio de Deus. Deus deu graça, Deus concedeu a essas pessoas, as quais nós fazemos parte, a condição de agora estarem em paz com Ele, fomos apaziguados. Então, a promessa para essas pessoas é que há uma esperança de glória eterna, né? Futuramente, nós estaremos com Deus, com Deus. Mas não é só isso, é aí que Paulo então diz, não somente isto. A nossa esperança, aliás, a nossa alegria, o fato de a gente se gloriar, não é só por uma possibilidade não, mas uma certeza futura. A gente não se gloria apenas por causa do que Cristo um dia irá fazer, que é vir e reunir todo o seu povo e nos levar para o seu reino de glória. A gente se gloria por isso, a gente tem essa esperança. Paulo disse, se nós esperamos Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas não somente essa é a nossa vontade, nosso desejo e o motivo da nossa alegria. Paulo, então, diz que também nós nos gloriamos nas nossas próprias tribulações. E agora ele sai desse evento futuro e vem para um evento presente. Tribulações está acontecendo em nossas vidas. Nós somos afligidos todos os dias. Todos os dias acontece alguma coisa que você talvez não gostaria que acontecesse. Talvez coisas pequenas. Porém, há dias que as coisas são enormes, gigantescas, parece até que vão nos destruir, a gente não vai conseguir sair daquele dia vivo. E isso acontece com todo ser humano, com todo. Todo mundo passa por situações de aflições, por problemas, por dificuldades, por tribulações, por tragédias. Sofrimento está em toda a parte. Porém, há uma diferença, e essa diferença caracteriza o povo justificado pela fé, mediante a fé, né? A diferença é como a gente responde. Os cristãos, os que têm Deus nas suas vidas, aqueles que têm consciência do que aconteceu no Calvário, mediante o sacrifício de Cristo Jesus, responde isso de uma forma diferente. Paulo diz que a gente se alegra nesses momentos. Será que é possível isso acontecer? É possível a gente conseguir se alegrar com uma tragédia? Não é exatamente isso que Paulo está dizendo. Você vê alguém ali, da sua família, sendo cortado ao meio, vou ficar alegre. Não é isso. Aconteceu um trem ali ruim na minha vida, ainda bem que aconteceu isso. Na verdade, é a consciência por detrás dessas coisas que tentam nos atingir. Olha o que o Paulo vai dizer a seguir, o apóstolo Paulo. Sabendo que a tribulação produz perseverança. Então, o crente, ele vive diferente nesse momento, ele responde diferente a esse momento, porque ele sabe o porquê das aflições que lhe acometem. Ele sabe porque ele sofre. O cristão sabe porque lhe acontece essas coisas em sua vida, sabendo que a tribulação produz perseverança.
Então, a primeira coisa que a gente poderia destacar aqui é a consciência do porquê a gente sofre. Veja que é diferente e vai totalmente na contramão do que pregam muitas igrejas. E muitos homens que sobem em seus altares ali, altares não, seu púlpito, né? Degrau acima, e gritam, né, constantemente que você não nasceu para sofrer, que você tem que declarar a sua vitória, você tem que decretar que você é vencedor e que isso não vai te acontecer, você tem que repreender e mandar esse negócio embora, porque você não pode aceitar isso. Paulo diz o contrário, ele fala para a gente se alegrar, porque a gente sabe o proveito que isso traz em nossas vidas. E não o desprezo disso, e não a ideia de, como é que a gente fala, de não aceitar isso, de fazer de conta que não existe, ignorar, né? Eu vou... Não está acontecendo isso na minha vida, né? Eu declaro que isso não está acontecendo. Meu carro não bateram no meu carro. Não, meu filho não machucou. Não, declaro que não aconteceu. Minha demissão não aceito. Fala para o seu chefe que você não aceita a demissão dele. Mas ele vai rir da sua cara. Ele fala, rapaz, não tem que aceitar nada. E quantas pessoas que às vezes tentam viver uma ilusão em suas vidas, ignorando o seu sofrimento, não lida com isso como uma realidade. Porque se a gente pular essa etapa aí, a gente vai ter prejuízo na frente. A gente vai ter uma caminhada cristã frustrada e não vamos ter uma vida plena em Cristo, completa, né? Uma vida que vai se aperfeiçoando, porque isso faz parte da nossa trajetória. Quando Cristo Jesus, ele traz o seu chamado, a sua chamada aos seus discípulos, né? E de uma forma geral se estende a todos nós, ele diz, olha, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. A si mesmo se negue, né? Toma a sua cruz, vem e segue. Jesus não é aquele tipo de pessoa, aquelas empresas, né, que fabricam seus produtos, né? Ele fala das suas vantagens com letras gigantes. E aí lá embaixo diz assim, né, algumas contraindicações, de repente ali as possibilidades ruins que vão te acontecer se você adquirir aquele produto. Não, Cristo nunca escondeu os seus discípulos. Olha, eu tenho vida eterna para vos oferecer. Eu tenho uma vida totalmente diferente disso que vocês chamam de vida. Porém, vocês têm que tomar a cruz de vocês, negar a si mesmo e tem que me seguir. Vocês estão dispostos? O Evangelho fala disso. O problema é que muitos de nós, talvez, ouvimos o Evangelho com aquela outra proposta, né? Venha para o Evangelho e pare de sofrer. Você que está sofrendo no seu casamento, vem para cá. Jesus vai dar um jeito nesse negócio. Você que está passando por situações financeiras difíceis, vem para cá, porque Jesus vai trazer prosperidade para a sua vida. Você que não consegue lidar com certas circunstâncias em sua vida, questões difíceis, vem para cá, porque Jesus vai dar um jeito nisso. Jesus vai te dar uma transformação completa. Não, isso não é Evangelho, isso tem outro nome. Tem um indivíduo que se apresentou diante de Jesus, lá quando ele estava sendo tentado, e disse, tudo isso eu te darei, se você a mim se prostrar. Quem oferece tudo nessa vida, de bom, né? É o diabo. É ele que dá o vinho bom por primeiro. Jesus não. Jesus nos concede tribulações, angústias, sofrimentos, aflições, mas tudo com santo propósito. Tudo isso permeado de bondade, de generosidade. O fim disso é muito melhor do que o início disso. Paulo então continua, que isso traz para nós perseverança, esse sofrimento, essas aflições, essas tribulações, traz perseverança, e essa perseverança traz experiência. Eu tenho consciência da importância disso, eu não desprezo isso, e por isso eu utilizo essa via que Deus me concede para, de fato, alcançar ao máximo o que ela vai me conceder. E ela concede experiência ao cristão. Já
perguntaram para você, em um determinado momento, aí você tem tido experiência com Deus? Eu lembro que antigamente, né, os crentes mais cheios do fogo, né, como dizia, perguntava para nós a respeito das experiências, né? Eu lembro quando cheguei no seminário, um moleque ali de 17 anos, imagina, um legalista, né? Totalmente ensinado, crescido debaixo da lei. Nunca gostei desse negócio de... Esses trem que acontecem em algumas igrejas aí, não vou falar muito, porque posso ofender alguns irmãos, né? Eu respeito a experiência de cada um, mas era aquele tempo, experiência era tido isso, né? Era tido por isso. Se você foi no monte, viu a árvore acender, o graveto pegar fogo, no meio da noite aconteceu alguma coisa, um relâmpago ali, um clarão brilhou, você dormindo, uma voz falou com você. Eu orava para isso não acontecer, porque se acontecesse, eu ia ficar com medo, de uma voz de um lado, eu sozinho em casa, e voz falando comigo no meio da escuridão. Então, a experiência era isso, era a revelação, era a pessoa trazer a profecia acontecer, e alguém falar, não, rapaz, aquele ali tem experiência com Deus. E Paulo está dizendo para nós, que quando eu aprendo a lidar com o sofrimento, com as aflições, como um instrumento da parte de Deus, para me aperfeiçoar, eu estou obtendo com isso experiência. Experiência. É isso que o apóstolo diz, né, na sua carta aos Filipenses. Em tudo tenho tido... como é que é o texto? Pastor, me ajuda aí. Sei estar abatido, né, sei padecer necessidade. Eu já passei por... Vou parafrasear, né, vou dar só a ideia. Né, eu já passei por todas essas coisas, né, por tudo isso, né? Ter muito e ter pouco, não ter nada, apanhar, ter abundância, ter escassez, mas em todas essas coisas eu obtive experiência. O apóstolo Paulo teve experiência nisso, ele aprendeu o segredo da vida, que era uma vida dependente de Deus, né? Que é o que a gente vai encontrar também aqui nesse texto. Então essa perseverança nos conduz a uma vida de experiência que nos traz esperança, que o apóstolo Paulo diz. Talvez a nossa maior dificuldade na hora do sofrimento, da angústia, seja a convicção de que aquilo vai terminar. A gente nunca acredita, parece que muito nisso, quando a gente está passando por um momento difícil. A gente não consegue ver o final daquilo. Passa um dia, passa 2 dias, aquele negócio parece que vai nos consumindo, vai nos angustiando. Quem aqui já enfrentou um período de depressão, sabe disso? Por mais que alguém chegue perto de você e diz, olha, isso vai passar, você vai conseguir vencer. Tudo que essa pessoa queria talvez ter a esperança que de fato isso aconteceria, mas é o que ela menos enxerga. Pelo menos é o que dizem, né? Eu não passei por isso, não sei. Ontem eu conversava com o irmão Marcos, bebendo da sapiência dele, da sabedoria dele, e a gente comentava sobre isso, de às vezes eu falar alguma coisa, imaginar, né, que o Alex está passando, mas eu não vivi o que ele passou, então não sei. Eu posso supor, ter uma ideia, uma vaga ideia, fazer talvez ali alguns paralelos com outras pessoas, mas somente quem passa sabe disso. E quem passa por momentos angustiantes, tribulações sufocantes, sabe que o que mais nos falta, muitas vezes, é a esperança de um dia melhor, de um dia que você vai acordar e aquela dor já não vai mais existir no seu coração, aquele problema que está diante de você vai sumir. Mas não é isso que o texto diz para nós. Para o cristão não existe mágica, não existe oração que desfaz o negócio, né? A propaganda é forte de um determinado grupo aí de igreja. Vem para cá que a gente desfaz, se fizeram lá, a gente desfaz aqui. Tem coisa que não tem como desfazer, a gente vai ter que lidar com isso pelo resto da vida. E lidar é aprender, é superar isso, compreendendo a importância, sendo resiliente diante disso, ou seja,
lutar o máximo sem deixar-nos ser sufocado por isso, esmorecer, desmaiar diante desse problema, na consciência de que isso de fato está nos aperfeiçoando, está nos moldando, porque é isso que a palavra de Deus diz para nós, que nós não somos seres que fabricados prontos, né? A vida do cristão é uma vida progressiva, ele vai sendo transformado de glória em glória. Um crente com 20 anos pensa uma coisa, com 30 anos ele pensa outra, com 40 anos ele já está pensando totalmente diferente. Um crente normal, um crente que está amadurecendo, um crente que está entendendo o sofrimento e que não despreza isso, que olha para tudo quanto lhe acontece como obra das mãos de Deus, consegue obter esse aperfeiçoamento, e então consegue enxergar a vida diferente, consegue chegar à vida com esperança. Ora, e que esperança nós estamos falando? A esperança do versículo 5. Ora, a esperança não confunde. A esperança não confunde. Por que ela não confunde? Quantas vezes você no seu sofrimento, na sua angústia, pensou por um momento que Deus talvez tinha lhe abandonado? Senhor, será que o Senhor deixou de me amar? Senhor, será que eu não pertenço mais a Ti, Senhor? Isso está me acontecendo aqui. Deus, por que o Senhor me deixou dessa forma? Por que o Senhor permitiu isso na minha vida, na minha família? Deus, por que a minha história tem que ter esse momento registrado? E não há nenhum problema a gente, em um momento... O pastor falou para a gente não questionar Deus. Eu vou tentar consertar, né? Algo diferente que parece com questionamento, que é a lamentação, né? Sim, não pode colocar Deus à prova, mas questionar a Deus, no sentido de lamentar-se com Ele, derramar-se diante dEle, gritar diante dEle. Olha, pega os salmos e você vai ver o quantos salmos ali, os salmistas se queixando diante de Deus, se perguntando diante de Deus: ó Deus, onde é que o Senhor está? Ó Deus, por que a minha alma está perturbada? Ó Deus, o próprio Filho de Deus na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Eu acho que em algum momento você pensou isso. Deus me abandonou, Deus me desamparou. Só que a gente, em toda a história da Bíblia, nunca viu isso acontecer. Deus desamparando o seu servo. Há só um momento, e o único momento é na cruz, quando o Filho está ali, com os nossos pecados, com as nossas culpas, a ira do Pai desce sobre Ele, fazendo com que o Pai virasse as costas do seu Filho, para que a esperança não viesse nos confundir, a esperança que de fato nós pertencemos a Ele, a esperança que se mantém apesar de toda a tragédia que vem nos atingir, aliás, a esperança que não nos faz ficar com o coração perturbado por muito tempo. É normal em algum momento a gente ficar meio balançado. Aí a gente precisa ouvir o Evangelho dizendo que existe um amor que nunca cessa, que nunca terá fim. O amor de Deus, a decisão dele, ele não volta atrás, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi otorgado. A voz do Espírito Santo soa em nosso coração, testificando que nós somos de fato filho dele, que nós pertencemos a ele, e que não é a tragédia, o sofrimento, a tribulação, a perda, a angústia que estabelece isso. Talvez nessa manhã a gente devesse se atentar para isso. Quantos de nós temos feito as nossas convicções a partir de visões humanas, de constatações humanas? Olha, Deus não me abençoou aqui, deve ser porque Ele está de mal de mim.
Ah, Deus deve estar irado comigo. A esperança não confunde, meu irmão. Essas coisas não dizem a respeito de um amor de Deus para conosco. É por isso que Paulo prossegue dizendo o seguinte, já que talvez vocês não entenderam, porque isso está de uma forma subjetiva, o amor está derramado em nosso coração interiormente. Então o apóstolo Paulo nos convida a olhar para a cruz, e diz o seguinte para nós: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Aí ele diz o verso 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus é demonstrado, é provado por Cristo para conosco, mediante a sua morte da cruz. Não são as frustrações da vida, não são os desertos da nossa vida, as tribulações, as angústias, não são nada dessas coisas que diz a respeito do amor de Deus para conosco. Não é o fato de você conseguir ter uma vida bem estabelecida financeiramente, um casamento bem sucedido, filhos bem criados, ter uma vida retinha. Não são essas coisas que diz a respeito do amor de Deus. Se você quer enxergar o amor de Deus para com você, não olhe para a sua dor, para o seu sofrimento, olhe para a dor de Cristo naquela cruz. Quando do Pai recebeu toda a ira que cairia sobre nós, nos livrou da ira eterna. Nos livrou da ira eterna. Eu sei que talvez você chora por conta de algumas coisas que você não conseguiu comprar, adquirir. Talvez você chora por algumas frustrações sérias que lhe aconteceram, algumas decepções na sua vida familiar, perdas extremamente grandes. Mas olha aqui, nós estamos diante do Filho de Deus, que deu a sua vida por nós, que se entregou por nós, que recebeu toda a ira divina por causa de nós, para que no meio desse sofrimento que a gente enfrenta, essas aflições, essas perturbações, todo tipo de angústia que nós sofra nessa vida, não seja um parâmetro para o qual a gente venha olhar e dizer se Deus nos ama ou não. O amor dele está demonstrado na cruz. Para a gente encerrar, eu gostaria de ler com os irmãos Romanos 8. Talvez vir aqui à frente falar sobre sofrimento, sobre sua dor, sobre suas angústias. Talvez você olhe para mim e diz: olha, Wesley, você não convive comigo, você não sabe o que passa comigo, você não mora lá na minha casa, você não faz parte lá dos meus colegas de trabalho. Wesley, você não conhece nem um terço da minha história. Talvez dores que a gente nunca contou para ninguém, angústias que a gente só divide com o travesseiro e Deus, né? E é verdade isso, eu não sei do tamanho da sua dor, eu não sei do tamanho da sua aflição, eu não sei do peso da sua angústia, eu não conheço você profundamente a ponto de conseguir visualizar isso. Eu não sei. Eu sei um pouquinho, em partes de alguns, mas eu não consigo ir tão a fundo para saber plenamente tudo a respeito do seu sofrimento, da sua dor. Por mais que eu diga para você que você tem que ter consciência do propósito de Deus, você vai dizer para mim que isso é fácil, mas quando a dor chega, a gente não pensa em mais nada, só na dor. E por mais que eu diga que você tem que ser resiliente, você vai dizer: olha, tem dia que eu não consigo nem levantar da cama, de tanta dor, eu só levanto porque precisa mesmo.
E por mais que eu diga que você, fazendo esse trajeto, vai obter esperança concreta, você vai dizer que é tudo que você gostaria de ter nessa manhã. Esperança a ponto de fazer você ter uma vida totalmente diferente, de olhar para isso e não deixar nenhum momento ser atingido. Só que lembre, irmãos, nós estamos falando a respeito de pessoas que foram resgatadas por Deus, compradas com seu sangue precioso. Eu sei que você gosta do seu conforto, de ter uma vida confortável, em todos os sentidos. Mas nenhum conforto supera aquele que vem da parte de Deus. Eu sei que talvez tem gente aqui que sofra hoje, porque ele queria ter um carro, talvez não consegue comprar um carro, não consegue pagar a parcela dos carros, né? Eu queria ter, né? Eu não sofro tanto por isso, mas seria bom. Gente que queria ter a casa própria e não tem, pastor, pagando aluguel a vida toda. Quando é que vai acabar esse sofrimento? Gente que fala, pai, como eu queria fazer uma viagem, igual o Marco, ir lá para a Europa, depois ir para o Sul. Tem gente que fala, nossa, tudo que eu queria mesmo era que meu casamento fosse diferente. Minha dor é meu casamento, é meu matrimônio, é minha esposa, meu esposo. Gente que lida com a dor de não conseguir criar bem seus filhos. Tudo que eu queria era ter habilidade para lidar com meus filhos, de ajudá-los, de fazer eles entender o que eu quero que eles entendam. Gente que sofre porque não consegue, ter um progresso na vida financeira, a vida toda com boleto vencido e nunca consegue sair disso. Gente que sofre por tantas coisas. Só que se você pegasse tudo isso e desse para essas pessoas, será que isso seria suficiente? Será que a aflição acabaria? Pega a melhor casa, o melhor carro, dinheiro ilimitado na conta, filhos saudáveis. Ainda existiria um vazio grandioso em nossos corações. Ainda existiria um vazio grandioso em nossos corações, se não fosse a graça de Deus operando em nossos corações. Por isso que aqui nessa manhã todos nós somos iguais. Talvez não na mesma proporção, você vai dizer, mas sabe a dor, o tamanho dela, quem a tem? Quem a tem? Quem a tem? Você diz, meu sofrimento é muito maior do que da pessoa. Talvez a sua força também seja bem maior do que aquela pessoa, a sua condição de lidar, as suas propriedades espirituais. Mas fato é que a nossa maior preocupação em todo esse tempo, nessas angústias, nessa caminhada, seria a consciência de fato agradarmos a Deus, sendo conduzido por Ele, aperfeiçoado e mantendo viva a esperança da sua glória eterna. Por isso que eu gostaria de encerrar com Romanos, capítulo 8, que Paulo fala de uma série de sofrimentos no versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que pode separar você do amor de Cristo? Será que a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Será que algumas dessas
circunstâncias que você enfrentou em sua vida, o que você tem enfrentado, será que isso é suficiente para te fazer estar distante, separado de Deus? Será que é possível que isso mude, altere o amor que Deus deu a você? Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, aleluia. O seu sofrimento é algo de uma dor gigantesca, imensurável. A sua tribulação pode ser exaustiva para você. As suas aflições podem ser perturbadoras. Mas nada disso, nada, pode separar você do amor de Deus. Nada disso pode alterar o que Ele estabeleceu na eternidade. Nada disso poderá modificar o que Ele já estabeleceu. Entenda uma coisa, você pode sim chorar, ficar triste, você vai ficar angustiado, temeroso. Não é isso que o texto está dizendo, que vai nos blindar de tudo isso, não. Mas é possível, no meio desse sofrimento, com a consciência certa, com a postura correta, a gente obter graça sobre graça, a ponto de chegarmos seguro até o destino que Ele estabeleceu para nós. Deus venha nos abençoar, irmãos. Quero orar com você nessa manhã.